Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolverei questões trazidas pelos amigos. Os amigos que comentam essas postagens, comentam esses vídeos que faço, comentam as postagens por escrito no Facebook, aqui mesmo na comunidade de textos desse canal do YouTube, que entram em contato comigo através do WhatsApp, conversas mais esporádicas pelo Messenger, enfim, dessas trocas surgem esses temas que são aqui elaborados nos vídeos. Os amigos que quiserem também participar dessa conversa podem entrar em contato comigo comentando esse vídeo, tá bom? Além de outros meios. Tá legal? Muito bem. Primeira questão de hoje. Por qual razão os místicos têm tanto apreço por Maria Madalena? Bom, Maria Madalena foi um personagem realmente muito importante dentro da narrativa dos evangelhos canônicos, aqueles registros do evangelho que a igreja conservou e estabeleceu como base do seu ensino, não é? Quando da codificação do cânone do Novo Testamento, né? Dos 27 livros do Novo Testamento, foram 4 evangelhos considerados, não é? A despeito de muitos outros registros, também caracterizados como evangelhos, não é? Que foram designados pela igreja como não autênticos ou como não pertencendo àquele cânone, né? Nem todo tipo de literatura que a igreja não concebeu no seu cânone significa dizer que eles são de alguma maneira apócrifos ou tidos como não genuínos, mas a igreja fez ali uma seleção do que ela entendeu ser o direcionamento, né, mais enfático daquela literatura. Nisso, por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, que a igreja sempre valorizou muito, não foi incluído, né, no cânone, ainda que a igreja retire dele muitas coisas para base de suas doutrinas e tradições, sobretudo naquilo que diz respeito à mãe de Jesus, a Maria. Né? O proto-evangelho tem ali registro sobre o nome dos pais de Maria, né, a sua apresentação no templo, o casamento, essas coisas todas que estão nas tradições do cristianismo e que não estão ali presentes no compêndio canônico desses 27 livros. Nós poderíamos falar também da Didaquê, o ensino dos apóstolos, dos 12 apóstolos, que é considerado, né, pelos cristãos das igrejas mais antigas como um autêntico registro. Você tem opiniões um pouco controversas sobre isso, né? Eusébio de Cesareia caracterizava ele como um tanto quanto pseudoepígrafo. Pseudoepígrafo certamente não é exatamente os apóstolos que escreveram, mas o fato é que ele não era considerado espúrio e ainda assim não esteve no cânone. Então, daqueles livros que a igreja considerou como os evangelhos canônicos, aparece Maria Madalena como uma figura de grande importância. Ela é uma importante pessoa ali naquela comunidade de seguidores de Jesus e de apoiadores dos apóstolos e apoiadores de Jesus. Como sabemos, né, Jesus e seus discípulos mais próximos tinha muitos seguidores, né? Ele estabelece aqueles 72 que vão pregar, por exemplo, eram pessoas que estavam próximas dele, mas tinha um círculo mais íntimo, um círculo interno, né? Os 12 apóstolos. Mas tão próximos dele quanto esses eram as mulheres, muitas mulheres, dentre as quais estava Maria de Magdala, Maria Madalena, que é apontada como uma mulher que em um dado momento tinha problemas, e esses problemas eram considerados como a dominação de espíritos, né, de daimons. E o Senhor Jesus realizou nela um tipo de exorcismo, e a partir daí ela se tornou a sua seguidora. Ela está presente em muitos momentos do Evangelho, acompanhando aqueles apóstolos e o Senhor, e tudo indica que as mulheres eram as apoiadoras econômicas, inclusive, daquelas andanças dos apóstolos e do Senhor Jesus, né? E aí você tem Salomé, você tem as Marias, né? Maria, irmã de Lázaro, a Maria, mãe de Tiago, a Maria, mãe do Senhor Jesus, claro. E você tem essas mulheres, Maria Madalena está ali no meio, Marta, né? Então, o Evangelho dá essa ideia de que essas mulheres são próximas de Jesus, têm intimidade com ele, têm amizade, né? E Maria Madalena aparece no Evangelho como aquela mulher que Jesus surge, né, ressuscitado, né, no jardim ali do sepulcro,
e determina a ela a missão de avisar aos apóstolos que ele está ressuscitado e que vai encontrá-los, né? A Igreja Católica, por exemplo, caracteriza Maria Madalena como a apóstolo dos apóstolos, ou seja, ela que foi avisar, né? Ela que foi enviada para avisar os apóstolos. As igrejas orientais ortodoxas caracterizam Maria Madalena como igual aos apóstolos, né? Enfim, há menções a ela também nos Atos dos Apóstolos, né? E registros de Paulo sobre a sua atuação como pregadora. Então é uma figura importante já no registro canônico da igreja, né? E existem também os livros não canônicos, os apócrifos e tudo mais, e, né, sobre Maria Madalena, o mais conhecido de todos é o dito Evangelho de Maria, que todos, né, consideram ser Maria Magdala, Maria de Madalena, Maria Madalena. Magdala era uma aldeia, né, uma vila na qual ela vivia, então ela era a Maria daquela vila, né? E aí depois, com o tempo, a palavra Magdala acabou se transformando em Madalena, que é o nome que ela se tornou mais conhecida. E nesse dito Evangelho de Maria, um texto que foi encontrado no Egito, no finzinho do século XIX, ele não faz parte daquela biblioteca de Nag Hammadi, que foi descoberta nos anos 40 do século XX, não. Foi descoberto ali em 1800 e pouco, 1890 e pouco, e foi levado por um estudioso alemão para a Alemanha, né? E ele é conhecido como Códice de Berlim. E ele tem esse registro, é um fragmento, é um livro escrito em copta ou de um dialeto do copta, uma língua egípcia, que está incompleto em várias partes, o início, o meio, enfim, é como se fosse um diário rasgado, a qual conta-se o registro da visão de Jesus por parte dos discípulos, junto com Maria de Magdala, Maria Madalena. Jesus fala coisas para ele, mas que estão incompletas, e depois existe um debate entre os discípulos com Maria Madalena, na qual primeiramente é apontado que Pedro cobra de Maria Madalena segredos do que Jesus teria ensinado para ela, porque eles eram muito próximos, e Pedro chega a dizer, né, sabemos que o Senhor a amava, né, mais do que a nós. E Maria Madalena manda uma mensagem de incentivo à pregação, de destemor perante o mundo, uma mensagem que tem um profundo senso não dual. E há uma contestação depois de André e de Pedro àquilo que Maria Madalena está dizendo, porque eles consideram que aquilo era um tanto quanto exótico e se aquilo fosse verdade, significaria de que ela era mais apóstolo do que eles. E aí depois há uma contestação de Tomé e de outros, dizendo, não, olha só, ela era realmente próxima do Senhor, faz sentido a gente ouvir, enfim. Mas isso acaba incompleto e é muito fragmentado. Existe esse registro, não é? Que dos registros apócrifos é o mais significativo. A partir daí, muitas elucubrações são feitas. Mas o registro em si é isso aí. É o que temos. A cultura popular desenvolveu uma série de ideias a respeito de Maria Madalena que são baseados em infinitos nadas, assim, né? Várias coisas que não têm base em coisa alguma. E confusões, muitas confusões. Primeiro que Maria Madalena ela serve como um ícone do feminino, né, no registro evangélico. Então, para muitas pessoas, todos os registros ali que falam sobre mulheres, a mulher que foi pega em adultério é Maria Madalena. Não, não é Maria Madalena. Mas a arte popular registrou isso. Tem vários filmes, né? Você tem O Rei dos Reis, você tem Jesus de Nazaré, você tem A Paixão de Cristo, que tratam de considerar que aquela mulher adúltera era Maria de Magdala. Não era. Aquela mulher adúltera é uma mulher adúltera. Esse registro da mulher adúltera, inclusive, está pertencendo, né, pertence, né, ao Evangelho de João. Apenas nele existe esse registro, e é sabido que esse registro não é exatamente o original do Evangelho de João. Ele foi enxertado depois, muito provavelmente, uma história elaborada porque é muito bonita, mas que não é exatamente um fato pertencente ali àquele contexto original, na qual Jesus vê que uma mulher será apedrejada porque foi pega em adultério e tudo mais. É uma mensagem, ok? Mas não sabemos se isso de fato existiu. E certamente não foi aquela tão próxima companheira ali, Maria Magdala, Maria Madalena. Depois nós temos a mulher que
a mulher do pecado, a mulher pecadora que vai oferecer um vaso de alabastro para o Senhor, um azeite, um óleo, um perfume caríssimo, não é? E depois se lança aos seus pés, e aí as pessoas se escandalizam, né? Simão o leproso fica escandalizado porque aquela mulher pecadora, se Jesus fosse de fato um grande mestre, saberia que aquela mulher era pecadora. Aquela mulher pecadora não é Maria Madalena. É uma mulher pecadora. Justamente isso, identifica-se isso. Pecadora por quê? Porque era prostituta, porque era desviada, porque era lésbica, porque era, sei lá, qualquer coisa. Nós não sabemos. O ponto ali da questão é destacar que aquele que é rendido a Deus sabe-se das suas muitas condições de distância de Deus, é humilde e por isso doa-se mais a Deus. Mas não é Maria Madalena. Mas no imaginário ficou isso. Então, como as pessoas, né, aí né, a imaginação voa longe, então as pessoas, muita gente não consegue compreender a possibilidade de alguém ter vivido nesse mundo, não ter se relacionado romanticamente, sexualmente. Então concebe-se uma série de ideias de que Jesus e Maria Madalena eram um par romântico, coisa que nós sabemos que não faz muito sentido, porque naquele contexto em que Jesus existiu, o mais razoável seria que ele tivesse mesmo uma mulher. Os judeus ali não tinham a concepção de que a maestria espiritual estava relacionada com o celibato. Isso era uma exceção. Os grandes professores e mestres, os príncipes dos sacerdotes eram todos casados com muitos filhos. Isso é um sinal da bendição de Deus. Né? Abraão, né, o grande patriarca porque tem filhos. Então não teria problema nenhum se Jesus tivesse tido uma mulher com filhos e tudo mais. O caso é que isso não aconteceu. E se no registro do Evangelho, no registro do Novo Testamento, nós temos nos apócrifos, nós temos outras mulheres que poderiam ser mais indicadas para ter um relacionamento com Jesus. Parece mais próximo, né? Vamos no Evangelho de Tomé, nós temos lá Salomé dizendo: você que usou a minha cama. Diz isso para Jesus. Nós podemos entender isso de outras maneiras. Ele dormiu lá na casa dela ou eles tiveram uma relação. Mas Salomé é uma pessoa, Maria Madalena é outra. Maria, irmã de Lázaro, parece muito próxima do Senhor. Está sentada ali aos seus pés enquanto Marta está arrumando a casa. Lembrem-se disso, né? Ô Senhor, se eu estou aqui arrumando a casa e Maria está aí sentada, ouvindo, você não pode pedir para ela me ajudar? Ou seja, era uma intimidade, era uma proximidade dessas mulheres com Jesus. Mas Maria Madalena acabou servindo como esse ícone, como esta ideia de que, não é? E a igreja não quis deixar que isso não faz sentido. Não faz sentido. É claro que depois, sim, no desenvolvimento da teologia cristã do quarto, do quinto século, seria realmente inconcebível a percepção de que Jesus tivesse tido um relacionamento, né? Mas nós temos séculos anteriores disso, em que se desenvolveu uma cultura do cristianismo em que isso simplesmente não fluiu porque não estava lá. Outro ponto, Maria Madalena como prostituta, não foi prostituta. Qual é a razão dessa coisa da prostituta? Primeiro, essas confusões, e segundo, porque os latinos, os cristãos do Ocidente, ao ir peregrinando para o Oriente e encontrar lá, séculos e séculos depois de Jesus, a devoção dos cristãos orientais, gregos, bizantinos, por Maria do Egito, que era uma mulher entregue às paixões carnais, e era descrita como uma mulher que abandonou tudo isso para se tornar uma seta, confundiram a devoção a Maria do Egito a Maria Madalena e fizeram uma mescla disso, fazendo de Maria Madalena a prostituta que Maria do Egito nem foi. Maria do Egito não era prostituta, ela era simplesmente uma mulher que gostava de ter relações com vários homens por puro prazer. Não era exatamente prostituta, não. Ela podia até, às vezes, ganhar algum dinheiro com isso, mas o objetivo dela não era esse. Não é? O ponto em questão dela é a paixão carnal, a qual ela superou para encontrar Deus no deserto, vivendo décadas com, sei lá, com sabe Deus como. Então, começou a se desenvolver, inclusive no Ocidente, durante um tempo, uma iconografia de Maria Madalena ascética, esquálida, que é evidentemente Maria do Egito, mal interpretada ali. Então, essa confusão toda criou esse personagem rico. Fascina as pessoas que essa mulher incompreendida, talvez próxima, talvez amante, talvez mulher, talvez esposa, porque Jesus a amou todos, amou, não é? O discípulo amado. Aí vamos conceber que Jesus tinha um relacionamento romântico com não.
Não é? Assim, as pessoas podem perceber isso. Existem pessoas hoje no mundo que não têm relacionamentos românticos. É possível. É possível que as pessoas vivam nesse mundo e não tenham esse interesse. Imagine uma personalidade espiritual como o Senhor Jesus, né? Então existe isso. O fascínio está aí. Recentemente, né, houve um filme, né, com aquela Rooney Mara, né, que junto com Joaquim Fênix, a qual, né, é sobre Maria Madalena, né, uma descrição assim da vida de Jesus pelo olhar de Maria Madalena. Isso é baseado em fantasias. Não existe nada assim, né, escritural a respeito disso. Sabemos que Maria Madalena era próxima de Jesus, era uma mulher atuante, pregadora, muito provavelmente, realmente como o filme conta, servia como um contato com as mulheres, porque era mais fácil, mais próximo, e era muito próximo de Jesus mesmo e tinha problemas com Pedro. Tá bom, beleza, tudo isso está lá. E o filme nem elabora tanto, nem loucura tanto, e nem vai para esse lado de uma relação romântica entre Jesus e Maria Madalena. Porque descreve, inclusive, Jesus de um modo que algumas pessoas se incomodaram como um místico. Eu lembro de um amigo falar comigo assim: esse Jesus parece mais Ramakrishna, de vez em quando tá em êxtase e tudo. Mas porque talvez fosse assim mesmo. Muito provavelmente. Era muito mais próximo do Ramakrishna do que próximo do Robert Paul. Desculpe. Tá bom? Porque pessoas desse tipo, né? Personalidades espirituais que varreram o mundo com a sua glória. Aceitem que não eram pessoas comuns. Ok? E hoje nós temos pessoas aí. Eu conheço celibatários, de verdade. Que não vivem se chicoteando porque querem transar por aí. Não, poderiam fazer isso a hora que quisessem. É porque olharam para a vida e perceberam um ideal. Então, esse é o ponto. Por qual razão o fascínio? Porque as pessoas gostam de uma fanfic. Ok? Muito bem. Outra questão. Marcelo, acompanho o seu trabalho desde os dias em que o senhor era um diácono da Igreja Ortodoxa. Bastante tempo. Desde aquela época, sou devoto de Krishna, de acordo com os ensinamentos do Swami Prabhupada. Conheço seu posicionamento crítico sobre certas opiniões e comentários de Bhaktivedanta Swami, que é como se chama também o Prabhupada, ok? E entendo sua forma de ver, ainda que para mim Swami Prabhupada seja um santo, pois sua obra mudou de certa maneira o mundo, infundindo em milhares o amor rendido a Deus, a despeito das opiniões do Swami que realmente nos soam hoje como agressivas e mesmo incompatíveis. Acho que isso nos ajuda a discernir de Krishna e seus devotos, considerando assim que perfeito mesmo só Krishna, só Deus, e que nós, quando há perfeição em nós, essa advém do Senhor. O Senhor concorda com isso? Isto é, que as imperfeições das pessoas não as destitui de santidade? Eu concordo que existem santos de muitos jeitos, de muitos modos, de muitos temperamentos. Sri Ramakrishna dizia isso, né? Que existe a devoção tamásica, a devoção rajásica e a devoção sáttvica. Dizia ele, né? O devoto tamásico é aquele que briga com todos, só a sua religião tá certo, ele é agressivo, ele quer impor a sua percepção, ele não tem diálogo, mas ele ama mesmo a Deus. Ele de fato, verdadeiramente ama a Deus. Só que ele tem tamas como sua marca. Existe aquele outro que é o rajásico. É aquele devoto que, né, marca sua testa com a tilaca, usa um rosário, canta hinos, a sua casa está cheia de ícones e ele é fervoroso, ele segue os jejuns e ele fala de todos com muito amor sobre a sua religião. E existe aquele outro devoto sátivico, que é aquele que passou a noite toda orando a Deus, mas ninguém sabe. Porque ele passou escondidinho lá fazendo suas orações, ele está o tempo inteiro pensando em Deus, fazendo tudo como uma oferta ao Senhor, mas ele é na dele. Dizia ser Ramakrishna esse é o mais alto. Mas ele não está dizendo que o tamásico era falso, ele está dizendo que o tamásico é tamásico, mas ama Deus. Então existe isso. E dizia Sri Ramakrishna ainda, não é que o tamásico seja só problemas. O tamásico também tem virtudes em relação ao sátivico. Aí as pessoas, como assim? Aí ele dizia, a comparação com Sri Ramakrishna, um maravilhoso exemplo que Thakur dava, sempre como o Senhor Jesus também falava de coisas que as pessoas poderiam compreender pela sua vida. Ele dizia, sabe aquele médico que é muito bom, que é excelente, mas chega para o seu paciente e diz assim, ó, toma esse remédio aí, e vai para casa? Esse é o devoto sático. Ele é mais na dele, né? Ele até fala do bem, mas ele não está muito preocupado se as pessoas vão seguir.
Aí existe aquele outro que diz assim, olha, o remédio é esse, hein? Toma esse remédio. Toma esse remédio, senão você vai passar mal. Esse é o rajásico, ele é mais intenso. E existe aquele outro que é o tamásico. E Sri Ramakrishna dizia, ele não só diz, ele não só enfatiza, ele vai lá, abre a boca do paciente e enfia o remédio goela abaixo dele. Dizia Sri Ramakrishna, nesse sentido, tamásico é melhor. Por quê? Porque ele se importa tanto com o seu paciente que ele vai lá e força. Então, o que ele estava dizendo aqui? O professor religioso muito enfático, muito apaixonado, que é tamas, mas ele faz bem também. Porque muitas pessoas precisam disso, precisam que você abra a boca delas e coloque o remédio lá dentro. Nesse sentido, eu posso dizer que eu compreendo sim que existam santos que sejam diferentes uns dos outros. Você tem, por exemplo, Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Tá lá, quietinho na dele. Durante anos, inclusive, nem falava, né? Escrevia. Ele foi achado dentro de um porão com os bichos comendo ele. Ele foi levado para um lugar, ele simplesmente estava lá quieto, as pessoas perguntavam, ele respondia, mas ele não estava indo a lugar nenhum pregar nada. Mesmo assim, iluminou tantos com a sua glória. Sri Ramakrishna também. Não foi pregar nada a ninguém, não. Estava lá. E as pessoas foram atrás dele. É como disse Sri Ramakrishna, né? As abelhas vêm onde tem as flores, onde tem o mel. Não é? E existem outros que não. Que Swami Vivekananda vai até o mundo inteiro pregar e falar. E Swami Prabhupada. E Swami Prabhupada, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu já falei aqui algumas vezes de João de Xangai, um bispo da igreja russa, que tinha opiniões assim muito sectárias, né? Falava, por exemplo, que o São Francisco de Assis era um iludido espiritual, dizia que o livro A Imitação de Cristo era Presley, desenganava as pessoas porque tinha orgulho. Tudo bobagem, tudo visão de ortodoxo tacanho e limítrofe, que só percebe a sua coisa ali, consegue ver nada, que é exatamente igual ao que ele acredita, porque está num outro grêmio. É ruim isso. Mas São João de Xangai amava muito a Deus, com certeza. E ele era um homem, sim, cheio de asceses e para muitas pessoas ele foi um símbolo, um sinal e uma maneira de as pessoas voltarem a sua mente para o sagrado, tamasicamente. O Swami Prabhupada, eu acho que é a mesma coisa. Não se conhece que ele tenha abusado de ninguém, que ele tenha roubado ninguém, que ele tenha... Não, ele era realmente muito genuinamente voltado para o seu ideal espiritual. Ele tinha muita convicção de estar fazendo bem para as pessoas. Com tudo isso, ele era racista, ele era homofóbico, ele era xenófobo, ele era, né, assim, falava coisas horríveis. Tudo isso junto com o seu profundo amor a Krishna. As coisas estão juntas aí. Então, assim, eu acredito, e com toda certeza, transformou realmente o mundo de certa maneira e criou uma semente de uma tradição espiritual autêntica no Ocidente. É fruto do trabalho dele. Então é tudo junto aqui. Então eu considero sim que pode existir uma pessoa que seja um santo cheio de imperfeições. Com certeza. Porque assim ele alcança também as pessoas que são tamásicas. Então eu concordo com isso. Só que, como ideal, como busca, eu não buscaria Swami Prabhupada e o seu caminho. Ok? Então essa que é a diferença. Mas eu reconheço sim o trabalho, claro que sim. Muito bem. Outra questão desse mesmo rapaz sobre um tema parecido. Ele dizia: eu gostaria de dizer que concordo com a doutrina pregada por Swami Prabhupada, que Deus que diz que Krishna, Deus, é pessoal e não impessoal, como prega o Vedanta que o senhor segue. Bom, controvérsias aqui, mas tudo bem, vamos lá. Certa vez, Swami Prabhupada fez um comentário sobre o capítulo 2, versículo 12 do Bhagavad Gita. Aí ele diz aqui o comentário, eu vou ler depois o comentário. Aqui, Swami Prabhupada, ao meu ver, prova a maior veracidade do argumento da pessoalidade, não apenas de Deus, mas de todos os seres. Como o senhor vê essa questão, tratando diretamente dessa passagem do comentário de Prabhupada? Obrigado. Muito bem, o comentário de Prabhupada é o seguinte, é a respeito do capítulo, como ele diz aqui, capítulo 2, versículo 12 do Bhagavad Gita, na qual Sri Krishna está dizendo a Arjuna que nunca houve época em que ele, Krishna, e Arjuna, e todos os outros ali naquele campo de batalha não tenham existido. Prabhupada então comenta dizendo o seguinte: agora, veja, nunca houve época em que eu não existisse em você e nessas pessoas. Agora, ele analiticamente diz: eu, você, primeira, segunda pessoa e terceira pessoa, está completo. Eu, você e os outros. Então, Krishna diz: nunca houve época em que você e todas essas pessoas que se reuniram nesse campo de batalha não existimos.
Isso significa o quê? Que no passado, eu, você e todos eles eram individualmente existentes. Individualmente. A teoria dos Mayavadis, que é como ele caracteriza pejorativamente os adeptos do Advaita Vedanta, ok? Mayavadi é o ensinador, aquele que ensina Maya, aquele que ensina ilusão, ok? A teoria Mayavadi é que o espírito final é impessoal. É verdade, tá certo isso. Então, como Krishna pode dizer aqui, nunca houve época em que eu e você e todas essas pessoas nunca existiram. Isso significa que eu existia como indivíduo, você existia como indivíduo, e todas essas pessoas não. Eu não vou ler até o fim o que ele diz aqui, porque a ideia já está expressa. O que Sri Krishna está dizendo não é que Krishna, filho de Vasudeva, e que Arjuna e que Drona e que Yudhishthira e Duryodhana, que todos eles existem enquanto pessoas com esses nomes e com essas características. O que ele está dizendo é que o que eles verdadeiramente são existe desde sempre. Nunca deixou de existir. Justamente, por favor. Porque o ponto do Bhagavad Gita é dizer o seguinte: olha, essa batalha aí, ela é uma brincadeira, ela é um cenário, ela é uma peça. Isso desaparece. O que existe não é isso. O que existe sou eu. Deus, Krishna. E vocês em mim. Pelo amor de Deus. Ele não está dizendo que Arjuna existe eternamente como uma pessoa, Arjuna. Porque o Arjuna é um homem composto do sêmen do óvulo lá da mãe dele, que gerou um corpo e uma mente, e que habita no mundo como príncipe dos Pandavas da Índia de 5.000 anos atrás. Isso desaparece. Isso é transitório. Porque o universo se desfaz em Deus. E nasce de novo em Deus. É tudo em Deus. Então existe, tudo existe. Sempre existiu e nunca deixará de existir em Deus. Então, não. Aqui não está sendo afirmado que as personalidades de fulano, ciclano e beltrano existem eternamente. O que está querendo dizer é o que está por detrás dessas personalidades sempre existe. Isso é óbvio e evidente. Eu acho. Então eu discordo aqui, que está provado aqui que pessoalidade nesse sentido. O que não significa dizer, aí ele diz assim, como o Vedanta que o senhor segue, que prega a impessoalidade de Deus. Não, não é verdade. O Vedanta que eu sigo é o Vedanta de Sri Ramakrishna Paramahansa, que dizia Deus é pessoal e impessoal. Deus está além de todas as formas e nomes, Nirguna, e Deus é Saguna. Deus tem todas as formas e nomes. Sri Ramakrishna não ensinava que só é. Muito pelo contrário. Ele dizia justamente isso. Você pode acreditar no que você quiser, mas não diga que apenas aquilo que você acredita é a verdade total. Não. Então o que Sri Ramakrishna está dizendo eu acho mais compatível com o que está dito no Bhagavad Gita. Inclusive o que Shankara, o grande professor, né, do Mayavadi, como diz aqui, Swami Prabhupada, mas que na verdade não era um professor de ilusão, era um professor de Brahmavada. Era professor de Brahma, da totalidade de Brahma. Estava dizendo o quê? Que justamente não é que esse mundo seja falso, Mithya, no sentido de não existir empiricamente. Existe, mas por detrás disso está a essência das coisas. Isso está no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, de fato, é um livro sobre devoção pessoal a Deus, pessoal. Não há nenhuma dúvida que isso está lá. Mas subjacente a isso está de que Deus é tudo. Eu sou o conhecedor do campo em todos os campos. É isso. E aquele que conhece esse conhecedor do campo é aquele que detém o conhecimento supremo. Então, não há aqui. O problema é a compreensão do sentido de não dualidade. Quando entra realmente nessa ideia, né, da que as pessoas falam assim, não existe nada, eu sou Brahma, eu sou Shiva, não sei o quê. Essas coisas assim que transformam o fulano em Deus, é claro que isso é tosco. É isso que, com razão até, os pregadores do ensino dualista do Vedanta criticam. É claro que eu, Marcelo, não sou Shiva, coisíssima nenhuma, não sou nada. Eu sou apenas uma pessoa que daqui a pouco morre. Evidentemente que eu não sou Shiva. Agora, não é Marcelo. Ok? É a essência de tudo.
né? Muito bem. Então, eu acho que está mais ou menos esclarecido. Eu discordo dessa percepção. O próprio Prabhupada diz: Krishna é a pessoa suprema, não é uma pessoa comum. Lógico. Então, se você entender que Deus é a pessoa da qual tiramos a nossa pessoalidade, sim, evidentemente, é pessoal, claro que é pessoal. Mas nesse sentido também nós podemos dizer que abarca todas as coisas, o universo todo está nele. Então nisso existe uma unidade. Então as duas coisas estão juntas. Ramana Maharishi, né? grande sábio do século XX, que é um ícone do pensamento do monismo, dizia o quê? O pensamento da não dualidade é um pensamento filosófico. No concreto da vida, todos nós somos dualistas, que estamos aqui conversando. Então não há problema aqui. Não há problema. Ok? Muito bem. 30 minutos? Dá tempo ainda para mais uma questão. Ótimo. Essa questão eu recebi já há algum tempo e muito interessante. O rapaz diz o seguinte: fiquei um pouco chocado em saber que a Ordem Ramakrishna não aceita para o monasticismo pessoas sem um nível superior e acadêmico. Como é razoável considerar esse tipo de exigência? Há outros pontos, como uma limitação para a idade, e também aqueles que já foram casados não podem seguir no monasticismo da Ordem. Isso não é muito arbitrário? Não seria o caso de só ter fé, amor fervoroso por Deus? Sri Ramakrishna não tinha estudos e era casado. Ok. Pode parecer um pouco estranho mesmo, mas eu acho que é bastante claro, bastante simples, bastante fácil de entender as razões aqui para a constituição desse estabelecimento da Ordem Ramakrishna. Primeiramente, a Ordem e Missão Ramakrishna foi fundada por Swami Vivekananda, este aqui, ok? Aluno, discípulo de Sri Ramakrishna, que, abençoado por ele, estabeleceu esta missão. Sri Ramakrishna, no final de sua vida, disse: tudo que eu tinha eu te dei. Estou agora como um mendigo. Passei toda a minha força para você. Para que você ajude o mundo. Veja, Sri Ramakrishna não era um pregador da questões sociais. Ele dizia o contrário. Dizia assim: primeiro você realiza Deus, depois você vai salvar o mundo. Que o mundo está aí, vai continuar sempre aí. Mas se você não tiver Deus dentro de você, não adianta nada. Você vai ser apenas um enxugador de gelo. Então dizia Sri Ramakrishna: primeiro realiza Deus, recebe de Deus um mandato divino para você salvar alguma coisa. Antes disso você não pode. Você tem que ser como um vice-rei, um representante disso. Então primeiro realiza. Sri Ramakrishna tinha esse discurso. Mas, ao mesmo tempo, dizia sempre contra as castas, contra a discriminação às mulheres, contra a discriminação aos pobres, contra a discriminação religiosa, e investiu o seu principal discípulo. Primeiro, dá autoridade sobre os outros discípulos. É muito claro aqui. Né? Isso que não existe no cristianismo a respeito de Jesus, impor uma autoridade a alguém, existe evidentemente na tradição de Sri Ramakrishna, e nós conhecemos isso porque os registros são muito próximos de nós. De primeira mão, ok? Sri Ramakrishna diz: você vai liderar esses meninos aqui. Muito bem. E disse isso também para Sri Sadadevi, para cuidar deles. Então, Swami Vivekananda funda com isso que uma ordem monástica e uma missão. Por que ordem monástica e missão são coisas separadas? São dois corpos separados, mas que na verdade é uma coisa só. Né? O MET, né? a ordem monástica e a mission, e a missão Ramakrishna. Porque a ordem monástica trata disso, de realizar Deus, e a missão trata de quê? Servir a Deus no pobre. Servir a Deus na humanidade. Então, desde o princípio, a ordem e missão Ramakrishna foi fundada para trabalhar a descoberta de Deus interior e a realização do amor a Deus na humanidade sofrida. Para isso, o que acontece? Para você realizar Deus interior, você não precisa de faculdade, você não precisa de ler livro, você não precisa saber ler, você pode ter sido casado, sim senhor. Sri Ramakrishna diz isso muito bem com a sua própria vida. Mas para ajudar a humanidade, aí talvez você precise de algumas habilidades humanas que ter certa qualificação ajuda, ter certa saúde ajuda, ter certa idade ajuda, e não ter vínculos ajuda. Então o que acontece com a Ordem Ramakrishna? Que ela é, desde sempre, fundadora de hospitais, fundadora de leprosários, fundadora de orfanatos, fundadora de escolas, fundadora de instituições de desenvolvimento social, agrícola, criação de poços, ensino de agricultura, alfabetização de mulheres, construção de casas, desde sempre. Para isso, você precisa ter pessoas qualificadas para o trabalho.
e completamente mergulhadas e engajadas para isso. Então o que diz a Ordem Ramakrishna? Quando chega lá um jovem buscando para ser, leu, né, alguma coisa de Sri Ramakrishna, sobre Vivekananda, de Sri Saradadev, e quer servir como monge, o que a ordem diz? Primeiro você trata de descobrir se é isso mesmo. Porque para ser devoto de Sri Ramakrishna você pode ser agora. Mas para ser monge, entenda, é para você servir os outros, não é para você ser servido por ninguém. Então se você é doente, por exemplo, a ordem vai cuidar de você, mas você não pode cuidar da ordem. Porque não é para você ser servido por alguém que vai cuidar de você, é para você ajudar os outros. Então se você, por exemplo, vai ser diretor de um colégio, de um hospital, não é? Trabalhar com o poder público, inclusive, para dialogar, buscar coisas para as pessoas, você precisa ter formação, você precisa ter uma certa capacidade. Segundo ponto, um ex-presidente da ordem dizia isso, né, diante de pessoas que queriam, né, tomar o voto de sannyasi. Ele dizia: o príncipe Siddhartha Gautama, o senhor Buda, era um príncipe riquíssimo, casado, com filhos, com tudo. Ele renunciou a tudo isso para seguir. Você está querendo renunciar ao quê? Renunciar ao quê? Nós falamos, eu vou renunciar. Renunciar ao quê? Às vezes a pessoa não tem nada. Está querendo encontrar um lugar no mundo, se encaixar numa ordem religiosa. Não é esse o caminho. Então, o que acontece na ordem Ramakrishna? A pessoa chega ali, primeiro, ela precisa saber que ela precisa ter certa idade, ter certa saúde, porque é exigido dela um árduo trabalho pela humanidade. Segundo ponto, vai ter responsabilidade que existe uma certa preparação. E terceiro, naturalmente, se a pessoa já alcançou alguma coisa na vida, algum tipo de realização nesse sentido acadêmico e tudo mais, a tendência é que ela seja mais organizada, que ela seja mais madura, que ela ponderou as coisas e escolheu com mais subsídios aquele caminho de renúncia, não por um certo impulso. Então eu acho isso muito positivo. Questão do casamento. Qual é o ponto? A busca por esta pureza, por essa profundidade de realização mental é justamente uma semente dada muito, muito tenra. Então, assim, um homem que foi casado, que tem filhos e que tem família e de repente ficou viúvo, uma mulher, por exemplo, quer seguir, tem todo o direito de seguir os caminhos de Sri Ramakrishna e se tornar santo, e se tornar realizado e se unir a Deus. Mas para realizar esse serviço de professor de renúncia, ele precisa ser um renunciante de verdade. Então Sri Ramakrishna dizia: existem duas coisas que nos prendem nesse mundo. O quê? Luxúria e avareza. Amor pelo dinheiro e amor pelo sexo. Então o que acontece? É um caminho de se livrar desses dois aspectos, primeiro, para que você possa ser condutor de outras pessoas para esse caminho. Então, dar um exemplo, né? Então, a ordem, nesse sentido, alguém pode dizer assim, mas ela não se torna um pouco elitista, né? Porque você vai ter pessoas apenas de uma determinada classe social, pessoas que conseguiram fazer uma faculdade, pessoas que... Bom, ela está fazendo uma seleção para o serviço, não é para a salvação. Para a salvação, todos nós estamos no mesmo barco. Podemos receber as graças de Thakur, da Mãe Divina, de Swami Vivekananda, de Deus, e conduzirmos para a nossa vida, para realizarmos Deus. Não precisamos ser monges para realizar Deus, mas para ajudar a humanidade precisamos ter certas qualificações. Então é por isso que a Ordem Ramakrishna estabelece esses parâmetros, né? Uma vez eu ouvi de um amigo que falava assim, na Igreja Católica, que tem uma forte tradição de monasticismo, né, uma forte tradição de sacerdote celibatário e tudo mais, ele dizia, muitas vezes a pessoa não tem exatamente muita fé e muita vocação, mas ela sabe que na igreja ela vai ter um emprego, ela vai viajar pelo mundo, ela vai ter um status, ela vai ter um certo conforto, ela vai ter um reconhecimento, e isso faz com que atrai as pessoas para isso. Exatamente isso que a Ordem Ramakrishna quer evitar. Não tem glamour, não tem poder, tem renúncia de fato. E é por isso que as exigências são essas, né? Muito bem. 39 minutos. Eu acho que já está o suficiente. Deixa eu ver se tem alguma questão que eu possa responder aqui de modo breve. Eu acho que já está bom, não é? Tem outras questões aqui, sim. Mas eu acho que já abarcamos aqui temas bastante interessantes. Os outros temas puxariam necessariamente mais tempo aqui. Então, fica para a próxima. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.